Checkpoints são muito importantes em alguns jogos, é por isso que hoje nós vamos aprender como fazer checkpoints de morte, para que quando você morra, você volte de um lugar muito próximo aonde você morreu. Bom, temos aqui uma simples cena e também eu vou te ensinar como fazer um sisteminha de checkpoint simples. Basicamente, eu tenho aqui uma cena onde eu estou fazendo um parkourzinho e se eu morrer, por exemplo aqui, a parte inicial, esse aqui é um checkpointzinho simples. Se eu morrer, basicamente, eu volto do lugar onde eu estava aqui, né? Que é a parte inicial aqui, mas eu tenho esse outro checkpoint aqui na frente. Ih, eu caí. Tem esse checkpoint aqui na frente, pronto. Peguei esse checkpoint, se eu morrer, eu volto dessa parte aqui, e não da parte de lá de cima, tá? É um simples sisteminha de checkpoint. Se eu pegar aqui e continuar jogando, eu tenho esse outro checkpoint aqui. Se eu passar aqui, agora sim, se eu morrer, eu volto de lá de cima, tá certo? Pronto, aqui ó. Olha só, eu voltei desse aqui. Por exemplo, se eu tentar aqui, pegar aqui, não consegui, falhei, morri e voltei daqui, tá? Então, funciona, tá? Agora peguei esse aqui, tá certo? Se eu morrer, por exemplo, olha só, eu vou voltar desse aqui. Pronto. É bem simples, um sisteminha bem simples, tá? Eu vou te mostrar agora como ele funciona, tá certo? Primeiramente, no meu player, eu tenho uma função aqui para definir quando eu estou dentro de um trigger, que no caso é os meus colisores aqui, os meus checkpoints. Por exemplo, o checkpoint 1 aqui, ó, ele tem um box collider marcado como trigger, tá certo? E uma tag chamada checkpoint. Aqui eu basicamente verifico se eu estou colidindo com esse checkpoint. Aqui eu tenho um transform para definir esse checkpoint como o checkpoint principal para eu voltar quando eu morrer, tá certo? Aqui também eu tenho a referência ao meu script, do outro script que faz o jogador ser teleportado para cá. E aqui eu passo essa informação para ele, tá certo? Aqui nesse script é bem simples, cara, é bem simples. Só tem esse método aqui, só tem o transform checkpoint para a gente identificar qual checkpoint a gente tem que ir quando o jogador morrer, tá? E aqui eu só tenho o mesmo método, tá certo? Quando o jogador encostar nesse trigger aqui embaixo, tá? Que esse trigger aqui faz o jogador morrer, basicamente. É o mesmo princípio que a Rockstar Games usa quando você cai do mapa, quando você cai no limbo, por exemplo. E a Rockstar tem esse colisor do tipo trigger, que quando o jogador passa por lá, ele basicamente teleporta o jogador para cima em uma área safe ali. Então é o mesmo princípio basicamente, só que aqui a gente tem checkpoints demarcados no caso, né? Então quando o jogador encosta aqui, ele basicamente vem para cá, ele pergunta aqui se o jogador encostou aqui, e aí basicamente eu pego o objeto do jogador, referencio ele dentro de um GameObject chamado clone, instancio esse objeto dentro do clone, tá certo? E aí eu pego o clone e tiro ele como parente, tá? Porque se eu somente instanciar, ele vai instanciar dentro do checkpoint. E isso eu não quero que aconteça. Então eu tiro o parente dele, o parent dele, referencio ele como nulo. Tendo ele como nulo, basicamente, o objeto não tem mais um pai. Então ele vai instanciar por fora. E aí eu destruo o objeto que foi colidido com esse objeto aqui, tá? Se eu der um play, por exemplo, você consegue ver que eu tenho o player aqui, tá? Eu tenho o player aqui, o player original. Se eu pular aqui, por exemplo, esse player, ele é destruído, olha só, subiu e criou um clone aqui. Basicamente, vamos falar de coisa séria. Vamos falar sobre estudo. Conheça o Zero to Play Story, um curso onde eu te ensino a programar em C Sharp, a criar um jogo completamente do zero e a monetizar e ainda por cima publicar na Play Store. Você vai sair de lá programando em C Sharp com um jogo completo. Clica no primeiro link da descrição e estuda. Criou um clone aqui. Basicamente, eu pego essa informação, pego a informação do que colidiu com esse objeto, crio um clone dele, instanciam ele dentro de um objeto, e aí eu basicamente destruo o objeto anterior, tá? Então se eu pular aqui novamente, ele vai clonar esse mesmo objeto que está aqui. Colidiu, tá?
Pronto, aí você vê que é um clone, né? Se eu pular novamente, a gente vai ter um player clone. Tá certo? Olha lá. Mas não perde a mão. Clica nesse vídeo que tá aparecendo na tela para que você continue aprendendo mais aqui comigo, tá certo? Clica no gostei também, se inscreve no canal e valeu, falou e fui!